Bem-vindo a mais um podcast Vida Saudável em Debate. E antes de eu te explicar quem a gente vai entrevistar aqui, já deixa um like pra gente, segue o canal. E hoje o nosso entrevistado é o Renato Leite. O Renato, ele tinha um sonho de ser jogador de futebol. Parece mais um sonho em milhares que a gente vê, não. Mas em um determinado momento da vida dele, algo mudou completamente a trajetória do Renato. A gente tá na nossa temporada de superação e você vai ouvir uma história incrível aqui. Toda terça-feira, às 20 horas, no canal do YouTube. E essa semana não vai ser diferente. Eu vou começar pedindo para o Renato se apresentar e depois os nossos super integrantes da mesa. Renato, se apresenta para o nosso público, por favor. Tudo bom? Eu sou o Renato Leite, eu sempre me apresento como atleta paralímpico e empreendedor. Sou pentacampeão pan-americano, já fui eleito o melhor do mundo, medalhista em 4 mundiais. E tenho uma história gigante, tanto no esporte quanto no empreendedorismo também. Muito bem. Aline? Boa noite, meus lindos. Eu sou a Aline, sou médica. Trabalho com a endocrinologia voltada para o emagrecimento, longevidade e vida saudável. Luciano? Sou Luciano Viana, sou empreendedor, sou personal trainer. Um prazer imenso aqui estar com um colega meu aqui que fez faculdade comigo. Compartilha, se inscreve no canal e dá um link aí pra gente. Eu sou a Gabi Wolf, nutricionista e estudante de nutrição. Hoje eu trabalho com a nutrição comportamental e coaching nutricional. E é uma honra fazer parte aqui desse time. Estudante de psicologia. Estudante de psicologia. Você falou estudante de nutrição. Nutrição ela já fez, já terminou. Ela já é. Continua estudando, entendeu? A vida toda. Tá fazendo psicologia, né? Fazendo Faculdade psicologia. de psicologia. Também. Pra entender o povo só fazendo psicologia, né, Gabi? nem assim a gente entende. Renato, eu já dei um spoiler aqui, falei que o seu sonho na infância era ser jogador de futebol e aí ao longo da vida você teve que mudar essa trajetória. Hoje você é um atleta paralímpico. Conta um pouco para o nosso espectador do teu sonho de ser um jogador de futebol para sua profissão atual. Como que foi? O que mudou nesse meio do caminho? Eu digo que toda criança que nasce no nosso país, é um país do futebol, né? Tanto no sexo masculino quanto no feminino, eu acredito de cada 10 crianças, 8 têm essa vontade de se tornar um atleta, um jogador de futebol principalmente. Eu diria que 11, eu acho. Boa. E comigo não foi diferente. Eu sempre tive essa vontade, sempre ardeu no meu coração. Eu sou uma pessoa da década de 80, né? Vou fazer 42 anos, eu sou de 82. Então, de uma década que o futebol já estava carente assim, de títulos, principalmente a seleção brasileira. E eu nasci bem num ano onde teve a grande frustração, né? O Brasil com uma das melhores seleções e a gente acabou não ganhando o título de campeão do mundo ali também, que seria o tetracampeonato em 82. Eu não vi essa seleção jogar, mas foi o ano que eu nasci, então eu sou um cara que eu gosto de verificar, puxar muita história, eu adoro histórias. E foi logo nessa década de 80 onde surgiu um grande ícone, uma pessoa que demonstrava muita resiliência, muito protagonismo também, liderança, inspiração através das telas, que é o grande Ayrton Senna, que é para mim uma figura emblemática do nosso país. E desde garoto, assim, o meu pai sempre foi fascinado, gostava muito dele. Qual brasileiro, né, não gostava ali de acordar aos domingos e assistir as corridas e depois ouvir ele falar. E eu vivenciei isso, acordando aos domingos, quando ele ganhava as corridas, tocava o hino nacional, a gente ficava em pé, em frente à TV, eu e o meu pai, e o meu irmão também, garotinho, e a gente colocava a mão no peito e ficava ouvindo o hino. Então isso me chamava muito a atenção e eu falava, dentro do meu coração, eu falava pro meu pai também, tanto ardia no meu coração e eu falava... Pai, quando eu crescer eu quero ser um atleta assim também, a gente vai ouvir junto o hino nacional. Então isso sempre ardeu dentro de mim, sempre o esporte fez parte da minha vida. E a gente sabe, eu vim de uma família humilde, eu falo que a gente só não passou fome, mas passamos muitas vontades. Privações, né?
Exato, mas meu pai sempre ensinou bastante princípios pra gente seguir em frente com bastante fé. Ensinou muita educação financeira também, o meu pai. Eu falo para ele que ele nunca foi um empreendedor assim de abrir um CNPJ, ele até fala isso pra gente, mas teve muito insights assim, depois a gente conversando em rodas, eu falo, pai, lembra quando você levava a gente no parque, você comprava a bola, ali isso eu já empreendia, tal, que ele vendia para comprar o lanche pra gente no parque. Ele é mesmo, né, filho? Então, isso aí já é enraizado dentro da gente. E quem furou a bolha de ter o CNPJ foi o meu irmão, tal, mas eu vejo que a nossa família é uma família empreendedora. Aí voltando pro esporte, ele sempre me incentivou a fazer o esporte. E o futebol, eu falo até hoje, é a modalidade mais competitiva que tem, assim, que como de cada 10 crianças, 11 querem se tornar e mais jogador de democrática, futebol. né? Qualquer um com uma Exato. bola e um espaço consegue jogar futebol. E aí foi quando a gente começou, ele me colocou em algumas escolinhas, eu treinei, o meu primeiro treinador no futebol foi o finado Durval, que jogou com Pelé, o ponto esquerda. E aí o esporte ele te traz muitos benefícios, mas a vida e o esporte também ele te traz muitas frustrações. E como é muito competitivo, tem muita gente atrás desse sonho. E a frustração não foi diferente. E a minha infância também, eu tive uma infância assim, eu era obeso, eu era meio gordinho, eu tinha habilidade para jogar. Assim, Nossa, nem quem diria. Mas é muito por falta também de conhecimento, né? Eu falo para minha mãe assim também, e até isso aqui é uma coisa legal, esse pensamento, esse insight nós deixarmos, porque a alimentação, ela com certeza é um combustível aí para a nossa vida. E minha mãe me alimentava do jeito que ela sabia, do jeito né? que ela sabia, de forma assim, né? Eu até vejo, eu falo, mãe, de forma ruim, realmente. E infelizmente, ainda tem muita gente que alimenta os filhos de forma... Falta muita informação, Exato. né? Eu acho até que tem muito, acho que na década de 80 ok, porque a gente não tinha essa quantidade de informação. Hoje a gente já tem. Exato. Hoje a gente já tem. Não é, a gente está falando num Brasil muito grande, a gente sabe que não é 100% da população que tem acesso à informação de qualidade, mas, por exemplo, nos grandes centros urbanos, como São Paulo, não justifica, eu acho, você ter uma alimentação ruim. Mas desculpa te interromper. Mas é isso, já entrando aqui no podcast aqui sobre a vida saudável, eu tento influenciar exatamente isso quando eu vejo alguém, principalmente ainda, né, eu tenho tias que são de décadas ainda lá de 60, e aí às vezes tem uma alimentação que não é tão saudável, ou com o neto, ou com o próprio filho, e aí eu sempre também tento falar isso para mudar esse paradigma, né? E aí eu tive essa infância, e quando eu fiz 13 anos de idade treinando muito, eu não emagrecia, porque também por conta de comer de forma errada. E aí foi quando eu peguei e comecei, o futebol trouxe muitas frustrações, e aí eu resolvi começar a trabalhar. Na década de 90, crianças podiam trabalhar, e eu sou a favor disso, realmente, assim, da gente... incluir a pessoa, mas não um trabalho, né, sendo monitorado. Não um trabalho escravo. Não um trabalho escravo, mas tendo a monitoração dos pais, que aí a própria criança ela vai ganhando maturidade. E eu tive isso, sabe? Eu trabalhei, eu tive a oportunidade de ganhar muito dinheiro, de me educar financeiramente, de ajudar os meus pais, e trabalhava de uma forma muito tranquila. Mas eu enxerguei isso. Então, lá naquela época, você com 12, 13 anos de idade, com 13 anos de idade, que em 1996 você já conseguia tirar a sua carteira de trabalho. Aí eu tirei a minha primeira carteira de trabalho, eu vi que o futebol estava causando algumas frustrações, e eu falei, o meu primo arrumou um emprego, eu falei, eu quero trabalhar também. Pedi permissão pro meu pai, né? Meu pai falou, ok, filho, tal, mas eu só quero que você não pare de estudar. Tá bom, vamos fechar um acordo comigo? Porque o medo dos pais, e principalmente nas décadas de baixa anteriores... renda, né? Assim, o meu pai, ele parou de estudar para trabalhar, mas era um trabalho mais árduo para realmente poder colocar a comida em casa, essas coisas, né? Para prover dentro de casa, para ajudar ainda mais, porque eram muitos irmãos, essas coisas. Então, acho que ele enxergou isso. Por isso que eu falo
que é legal a criança ou trabalhar, mas de forma monitorada, ou desenvolver algo na própria escola, sabe? Criar uma rotina ali já, entre aspas, corporativa, dentro de uma sala de aula ali a partir dos 14 anos, que a criança vai ganhando essa maturidade. Eu sou totalmente a favor disso. E aí meu pai acho que sentiu esse medo de falar assim, poxa, você vai trabalhar, ele vai parar de estudar. E aí eu fechei um acordo com ele e falei, pai, não vou parar de estudar. E a minha história vai muito disso. Eu nunca estudei à noite, eu sempre estudei de manhã, né? Todo o meu período aí de ensino fundamental até o ensino médio, sempre de manhã. Inclusive a minha faculdade também foi de manhã e período à tarde. E aí foi isso que eu fiz. Eu comecei a trabalhar nesse mercado. Foi nessa década que teve, entre 94 e 96, teve a alteração do Plano Real, aí entrando em macroeconomia, que é o meu negócio hoje, né? Eu lembro. Que eu sou trabalho Eu no mercado comprei uma casa financeiro. uma semana antes de bloquearem a conta. Que sorte. E aí sorte. foi onde teve a alteração do Plano Cruzeiro para o Plano Real. Então o Brasil saiu de uma hiperinflação. Entrou esse presidente que houve realmente um marco no nosso país, que foi o Fernando Henrique, um baita economista. E a partir dali o nosso país começou a ser um país mais próspero realmente. Eu participei dessa onda, porque imagina, uma criança com 13 anos de idade, fazendo 14, em 1996 eu acabei trabalhando como empacotador no mercado de alta renda. Na época era o Sé Supermercados, acho que Eu alguns lembro. de vocês devem conhecer. E eu ganhava, eu sempre comento nas minhas palestras, eu ganhava R$96 por mês. Era o salário mínimo na época. Era R$97, está lá na minha carteira. R$97 mensais, né? Era o salário mínimo. Eu trabalhava das 16 às 22 horas. Então eu saía do colégio, eu fazia os treinos, era terça e quinta eu treinava lá no Botafogo de Santa Catarina, para não parar totalmente, e às 16 eu ia trabalhar. Só que eu comecei a ganhar muito dinheiro, eu sempre tive esse teste de atendimento, né, esse feeling comercial. Então eu fazia o pacote, levava para os clientes no carro e eles davam caixinha. E aí eu falei, nossa, então quanto mais eu atender o cliente ali, eu puxar uma conversa, levar um atendimento diferenciado, eu tenho uma chance de ter uma caixinha melhor. Então eu fazia R$250 por semana. Eu tinha uma meta, então eu fazia de 30 a 35 por dia. Eu comecei assim. 2,5 vezes mais que o seu salário mensal. Por semana, E aí eu comecei a ter uma meta. Falei, já que eu trabalho 6 dias por semana, eu tenho que fazer no mínimo 250 por semana. Então, uma criança de 14 anos de idade, eu ganhava muito dinheiro, né? Salário de gerente. E pensar isso, né? Com 14 anos, já é um Exato. instinto empreendedor mesmo. E era muito engraçado, que o Luciano falou muito bem, fica muito assim gravado, porque eu sempre gostei E aí eu comecei a prosperar, ajudar o meu pai até achou estranho, né? Falou, nossa, mas como é que meu filho tá... Ganhando tanto dinheiro. O que ele tá fazendo? Pai, dá pra comprar um carro, dá pra eu ajudar. Poxa, que legal. E aí começou a ter prosperar muito a nossa família. Aí meu pai foi até ver, porque ele ficou meio assustado. Eu falei, pai... Esse menino tá vendendo outras coisas. Você não faz ideia, cara. Não é bem no mercado, não. Eu ganho muito dinheiro, ó, quanto que eu ganho por semana. Lá tem pessoas que trabalham 8 horas por dia, sai do trabalho de caixa, ou da padaria, ou do açougue, e vai pra frente de caixa fazer pacote por ele. O cara não é remunerado por isso, mas ele ganha mais lá, fazendo o pacote, levando a compra até o carro do cara, do que o próprio salário. E as pessoas compram carro, compram casas. Aí meu pai viu que realmente era isso. E aí, falando de gerente, até na época eu acabei comprando um relógio. Eu adoro relógio. E eu, com 15 anos, eu comprei um baita relógio na época. E o meu relógio era uma série superior ao do gerente geral da loja. E aí teve um dia que ele falou assim, nossa, mas um empacotador com Ninguém acreditava, né? Tipo, ninguém acreditava. Eu pedia permissão pro meu pai, né? Eu tinha um dinheiro guardado no banco, eu sempre fui apaixonado por relógio. E aí ele falou, tá bom, filho, você quer comprar, compra. Você tá com dinheiro, satisfaz aí o seu gosto. E aí foi uma fase muito legal, um E aí você continuava jogando eu ali, continuava treinando e jogando, assim, mas não jogando, eu jogava na várzea, então eu treinava 2 vezes por semana e jogava aos sábados na várzea
de São Paulo. E aí eu continuei lá jogando e joguei todos os campeonatos interescolares, né? Os intercolegiais também. Na época era muito forte, na década de 90, os campeonatos intercolegiais, que era a Copa da ANAP, Copa Jovem Pan. Então eu joguei os campeonatos de futsal. Você estudou em colégio público? Em colégio público, exato. E aí eu fiquei, sabe, assim, eu falei, futebol, cara, aí teve alguns amigos que já eram à frente da minha idade lá, final 7-8, 7-9, e também algumas frustrações, uns se tornaram profissionais, se lesionaram, e aí acabaram não vingando também, e aí ficou meio que estacionado esse sonho. Só que aí ele reacendeu novamente, sabe, e eu falo assim, porque a gente precisa aproveitar a jornada, né? Por isso que eu falo que a minha vida ela tem 4 pilares que eu sempre sigo. Esses pilares eu venho seguindo desde criança, mas acho que acredito que meu pai que colocou, e depois que você vai se amadurecendo, ganhando mais conhecimentos, aí você vê que realmente a sua jornada, e a minha jornada tem muito esses pilares. Mas hoje realmente é o que eu sigo, assim, sabe? Que é a jornada, um dos pilares é a fé. Então eu sempre tive muita fé realmente na expectativa do sucesso, de que tudo vai dar certo, de utilizar essa programação neurolinguística, né? Mas não sou eu que estou falando, isso aí já está escrito aí em vários livros, há mais de 3.000 anos atrás. Tem muitos coaches, muitas pessoas que escrevem livros hoje, mas isso já está falando disso, mas isso está escrito há muito tempo atrás. Então eu sempre utilizei isso, a fé, que é acreditar sempre sem duvidar, de ter coragem de fazer, de dar o passo, de acreditar ali nos seus objetivos. Mas se houve uma frustração, cara, você teve coragem e teve fé que aquilo ia dar certo, mas porém por alguma circunstância ali da vida ou do cenário que teve naquele momento não deu certo, você não pode se abater. Aí você tem que ser resiliente para contornar aquela situação e continuar. E aí ter coragem, a disciplina de continuar, né? De uma outra forma, ou vivenciar uma outra jornada, ou uma outra coisa, e ser grato. Em tudo que você estiver passando, você tem que estar sempre com gratidão. Então esses são os pilares, assim, ser grato porque você vai estar sempre trazendo abundância. Você tá numa fase ruim, seja grato também, porque você já teve uma fase boa. Então seja grato porque você está passando por aquilo, que aquela fase ruim é para te ensinar, para te preparar para um próximo nível. Então isso sempre foi muito presente na minha vida, e hoje eu enxergo isso assim de uma maneira muito clara para poder realmente falar dessa jornada que eu passei. E aí quando eu fiz 18 anos de idade, surgiu uma oportunidade, e aí já estava lá nos anos 2000, o treinador que é o Antônio Carlos do Papel, ele tinha assumido o São Caetano, a categoria de base, e ele montou um núcleo lá em Diadema. Ele montou um núcleo lá social para treinar em 2 períodos, para preparar, porque lá onde eu nasci, em Diadema, ali, Jardim Miriam, ali sempre teve muita gente bom de bola, sabe? Muita gente, com muita qualidade. Eu falo que para jogar ali onde eu nasci, eu jogava de zagueiro para poder jogar no time. E todo lugar que eu ia jogar, quando eu marcava jogo para levar lá, o pessoal até estranhava, porque eu jogava, às vezes, em qualquer outra região, o pessoal me chamava, Renatinho, vamos jogar. E eu falava, cara, eu gosto de jogar de segundo volante ou de meia, ou senão, se tiver também no ataque ali, eu ia, os caras ficavam assim, pô, mas você joga demais. Eu falei, você não sabe, eu jogo nem 1/3 das pessoas que jogam de verdade onde eu nasci. Tinha muito cara acima da média. Teve alguns que se tornaram profissionais. Eu posso até citar aqui também pessoas acima da média que eram para ser seleção brasileira, mas aí, por ironia também do destino, escolhas erradas dentro do futebol acabaram não se tornando, mas... O Denilson é de lá, né? Tem o Denilson, que eu não joguei com ele, tem o Denilson que se tornou seleção brasileira, mas tem o Ricardinho também, que jogou no São Paulo, Palmeiras. Esse cara era fora da curva. Assim, ele foi campeão da taça pelo Nacional. Ele é 7-7. E ele era um cara que, seleção brasileira, jogou com o Sheik no Japão. Só que, por algumas escolhas, talvez, ele não chegou num ápice da carreira de ser um jogador seleção brasileira. Mas foi um baita jogador, um meia esquerda.
E aí foi isso que aconteceu. E quando o Antônio Carlos ele assumiu a categoria de base lá do São Caetano, e ele montou esse núcleo, acendeu novamente aquela chama. Eu falei, cara, tá aí A chance. a chance novamente de eu me tornar, né, tentar novamente a minha carreira no futebol. Eu pedi as contas do mercado, pedi para me mandarem embora. Nessa época eu já tinha feito 18 anos, aí eu já estava trabalhando na peixaria. Eles abriram tinha um encarregado lá que sempre me levava para vários setores. Porque tinha isso também. Aí eu ficava, assim, não com raiva, mas ficava triste porque eu deixava de ganhar o pacote, né? De ganhar a caixinha. E como eu tinha esse tato, assim, de aprender coisas rápidas, de atender bem o cliente, então eles me tiravam para eu cobrir férias em outros setores, sabe? No atendimento ao cliente. Então eu passei por todos os setores. Só que isso foi legal que eu aprendi muita coisa. Então eu passei no atendimento ao cliente do supermercado, cobrindo férias da pessoa que trabalhava no caixa, no frios, na rotisseria. Então eu aprendi também lá fazer comida. E aí na rotisseria eu gostava muito porque aos sábados compensava a caixinha. Eu ia lá para ajudar. Lembro que no supermercado tinha aquela ilha para fazer pizza? Sei. Então a família ia, porque a família brasileira ia no supermercado, era um evento fazer compra. É um né? evento, Hoje não mais. Mas isso vocês sabem o porquê? Por conta do nosso descontrole da inflação. Vocês sabiam disso? Que era um evento e fazer compra, né? Porque eu acho que isso a Edi, talvez a Nina e o Luciano, vocês já pegaram filas assim de... Eu já chegava em supermercado às 5 da manhã para abrir o mercado e entrar correndo. Porque a tarde era outro preço, né? Exato. Na época de Não, inflação. tarde não, era... Você pegava o arroz agora, o cara tava Já etiquetando. etiquetando novamente. Se você demorasse 10 minutos para pegar o arroz ou o feijão, já era outro É preço. só quem viveu isso sabe. Exato. Então, os sábados era o dia de maior movimento em todos os supermercados. Era um evento realmente. Iam os pais, as crianças. E aí eles colocavam que os mercados colocavam uma ilha e você fazia a compra, escolhia a sua pizza e montava ali na hora, ia para casa, esquentava a sua pizza e comia em família. E na rotisseria, eu falava pro cara, o cara me trouxe, eu falei, eu quero ficar lá. Porque ali eu quero aprender a fazer a pizza, estou em contato. E ali você ganhava caixinha, ficava na resenha. Eu sempre ia atrás da caixinha. E aí esse encarregado, ele sempre gostou muito de mim, o Ney. E foi quando, na época, foi abrir a peixaria no supermercado. O Pão de Açúcar comprou o Sé na época. E eles colocaram a peixaria, porque no Sé não tinha. E aí eu tinha feito 18 anos e ele falou... Assim, ele meio que me mentorava, né? Ele falou, Renato, poxa, é legal você já ter uma profissão. Você é um cara que passou por todos os setores. Vai abrir aqui agora a peixaria. E você é um cara que está no meu radar. Eu quero te trazer, vou te ensinar também. E aí é o legal que você já vai ter uma profissão como peixeiro. Você falou, tem caixinha? Aí eu falei, cara, e tem, né? Porque você faz um filé diferenciado. E lá só ia gente alta renda. Eu tô achando que a tua profissão era melhor que ser jogador de futebol, hein? E aí foi isso, aí eu acabei se tornando peixeiro na época, lá em 2000, 2001. Em 2000, né, eu me tornei peixeiro, aí eu trabalhei 1 ano nisso. Aí foi quando surgiu essa oportunidade novamente. Aí eu pedi, falei, cara, eu vou sair porque eu vou tentar novamente a minha carreira no futebol. Você tinha quantos anos nessa época? 18 anos. 18. 18, eu trabalhei 6 meses como peixeiro. E aí não dava para conciliar porque tinha que trabalhar, tinha que treinar de manhã e à tarde. Aí eu pedi para sair. Aí eu já tinha uma grana também guardada, né? Na época eu não investia, eu guardava... Debaixo do colchão. Não, guardava na poupança, que é de forma muito errada. Hoje eu falo que nenhum brasileiro pode guardar dinheiro na poupança. E aí eu tinha uma grana, acabei resolvendo sair e fui para essa jornada do futebol. Aí eu fiquei treinando lá durante 5 meses direto. E o nosso time estava afiado. E o professor falou, não, a gente o ano que vem vamos empregar muita gente aqui do projeto. A gente fazia jogos contra o São Caetano, que ia jogar a taça, né, de 2002 na época. E aí eu tava nesse sonho, só que eu sempre fui um cara assim... Cara, eu preciso... Aí eu chegava em casa, eu não tinha hábito de ler. Eu tinha terminado já o meu ensino médio. Aí eu chegava em casa por volta de umas 11h30 da manhã. Eu ficava procrastinando lá. Eu ficava vendo Chaves.
changeman, aí depois à tarde eu almoçava, dormia, depois à tarde eu ia treinar. Futebol. E aí o meu dinheiro começou a acabar. Eu via na minha conta lá e falei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa, porque o futebol até dá dinheiro. Ver como atleta no Brasil é bem difícil. Bolsa Atleta, a gente vai falar disso aqui. E aí foi onde eu comecei a criar algumas estratégias. O que eu posso fazer? Preciso empreender. Preciso, né, nesse horário, fazer algo. E aí, por isso que eu falo, em cada adversidade, a gente tem que enxergar a adversidade como uma oportunidade, Sim. né? Não ficar lá se lamentando, nossa, céus, ó vida. Mas enxergar realmente, assim, ter expectativa de sucesso, ver uma adversidade, o que isso aqui pode... O que eu posso evoluir com isso? E aí foi nisso, eu pensei, falei, já sei, o que eu posso fazer? É isso. Aí a profissão de motoboy tinha acabado de... E o pioneirismo na minha vida também faz muita parte. O motoboy tinha acabado de chegar assim no Brasil, foi nos anos 2000, que saiu meio que a profissão de office boy, e motoboy naquela época ganhava também muito dinheiro. Eu tinha dinheiro para comprar uma moto, ainda sobrava dinheiro na minha conta. Eu falei, já sei. Eu já tinha tirado a minha carta, que era o meu sonho, né, eu era meio fora da lei, assim, não posso nem falar isso, mas às vezes eu dirigia sem carro, sem carta. Mas aí eu fiz 18 anos, eu tirei minha carta. E aí eu enxerguei essa oportunidade. Eu falei, já sei, eu vou comprar uma moto, treino de manhã, faço alguns trabalhos, empreendo em cima de uma moto. Hoje muita gente faz isso, né? Mas eu fui um dos primeiros lá nos anos 2000. Não tinha muito delivery na época. Exato. E aí eu comprei uma moto, já tinha celular na época e agreguei, abri uma empresa, né? Abri uma empresa e me agreguei dentro de uma empresa que tocava lá meu telefone. Renato, tem esse trabalho para fazer, que era chamado esporádico, né? E aí eu comecei a fazer isso, conciliar o meu sonho, que era se tornar um jogador de futebol, e trabalhar, empreender em cima de uma moto. E eu comecei a fazer isso, e aí ficou tudo mil maravilhas assim. Eu alimentando meu sonho ali, e monetizando ali, levando solução, fazendo as entregas, esse tipo de solução, né? Com a mobilidade de documentos. E eu comecei a monetizar, eu falei, tá tudo perfeito, muito legal. E só que no primeiro dia do ano de 2002, de toda essa rotina, já em 6 meses, acabou acontecendo o meu acidente. Aí onde eu perdi a minha perna. Você estava de moto quando você foi atropelado? Tinha saído do treino, peguei a moto e fui fazer um trabalho entrega. desse. E aí você sofreu esse acidente, esse atropelamento. Em que momento você ficou sabendo que você perdeu a perna? Você foi para o hospital? Como foi isso? Aí no momento do acidente, eu voei cerca de uns 200 metros, que foi lá na Água Espraiada, era uma via rápida. Eu desviei do carro, acabou desviando para o mesmo lado. Era uma coisa que realmente era para acontecer. A Água Espraiada nem era o que é hoje, né? Era uma meio... Hoje chama Roberto Marinho, mas a Água Espraiada na época tinha retornos sem semáforo, foi um desses retornos. E era por volta de uma 12:10, mais ou menos, então o trânsito tá mais tranquilo. E eu não vi o carro na hora de eu fazer o retorno, e era uma via que naquela época também era uma via, a Água Espraiada era uma via de 70 km por hora. Só que a 70, imagina, hoje é 50, o povo anda a 80. A 70 na Água Espraiada era uns 100 por hora, 120. Então quando eu fui fazer essa conversão, eu vi era uma D20, eu saí do cara e ele, foi instinto também, sabe? Porque você se assusta, ele meteu o pé no freio e também desviou pro mesmo lado que eu. E aí foi o imponderável aconteceu realmente, mas foi uma coisa para realmente viver o meu propósito aqui na Terra, eu acredito, esse acidente. Como foi, Renato, quando você descobriu que você tinha perdido a perna? Essa coisa, você estava ali no auge do futebol, né? No auge de treino, seu treinador tinha falado que vocês provavelmente, a chance de serem contratados por outros times, eu não sei qual é o termo que vocês usam, mas o seu treinador falou, a gente está com uma equipe legal, vai sair muita gente daqui profissional. Você estava ali no auge do seu sonho de criança, e aí você descobre que você perdeu a perna. Exato, foi um momento assim difícil, mas eu tive uma preparação. Eu tenho uma gratidão muito assim com Deus principalmente, mas com os profissionais também que me atenderam, porque eu tive um processo de preparação.
sabe? Não foi no Você não exato acordou, momento. não foi no exato momento. Exato. Então eu fiz um pedido na época do acidente, realmente, que eu bati, voei cerca de 200 metros e caí acordado. 200 metros é bastante. Bastante, foi uma Você ficou cacetada. consciente? Fiquei consciente ainda. E aí, quando eu fiquei consciente, eu falei assim, poxa, eu só não posso me mexer porque a pancada foi grande, né? E se eu tiver alguma lesão medular... Mas eu tava sentindo, aí eu comecei a mexer as minhas mãos, mexi os dedos, eu falei, não, tô tranquilo. Aí começou a aglomerar pessoas. Aí chegou uma mulher próxima, ela me viu e desmaiou. Aí eu falei, nossa, deve estar alguma coisa grave, né? A pessoa desmaiou, Você tava muito deitado sangue, ali, você eu não tava conseguiu ver nada. deitado, Aí eu tava deitado assim, eu falei, gente, o que tá? Chama um resgate e tal, falando assim de maneira tranquila. Aí o pessoal viu que tava realmente grave, porque cada batida do meu coração espirrava o sangue, eu não tinha visto isso ainda. E aí eu tava na adrenalina ali, tudo. Aí não, já chamou um resgate, fica tranquilo. Eu falei, tio, ajuda a tirar meu capacete, acho que eu tô bem, não tive lesão medular não, graças a Deus, tal. Aí na hora que eu olhei assim, eu mexi a perna esquerda e a perna direita que eu tava sentindo meio dormente, por conta da pancada. Aí na hora que eu levantei assim, aí eu vi o pé todo desbagaçado e a perna com fratura exposta. E Nossa, tava não consigo nem imaginar. tava realmente desse jeito, nesse formato, assim. Era cada batimento mesmo, fazia assim, ó, o sangue. Aí eu peguei, eu falei, nossa, É grave. é grave. Eu falei, gente, eu tô correndo risco de morte aqui, precisa E você já realmente... tinha essa noção por ser um atleta, mesmo amador de futebol, você já tinha essa noção? Sim, eu tinha a noção, assim, em relação a, principalmente... O meu pai também foi depois socorrista do SAMU, mas o meu pai sempre foi um cara assim de fazer curso de primeiros socorros, né? Meu pai ele saiu da profissão dele e se tornou socorrista do SAMU após o meu acidente. Mas a gente em casa sempre falava muito de primeiros socorros, que isso era uma coisa que ficava também, era um sonho, acredito que... Parece que a vida do vai meu preparando, né? É. Interessante. Então a gente falava muito sobre primeiros socorros, assim, também, o meu pai, né, falava. E aí eu peguei e comecei a me concentrar e eu pedi para Deus ali no momento do acidente. Falei, Deus, me livra desse, deixa eu continuar vivendo e que reconstrua a minha perna, tal. E foi esse pedido que eu fiz. Aí eu comecei a orar, fechar os meus olhos, eu falei, eu preciso me tranquilizar para que eu perca menos sangue. E aí, graças a Deus, chegou o SAMU rapidamente, me levou para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, o meu pai já estava lá também. Aí meu pai pegou minha mão e falou, filhão, vai dar tudo certo, tal. Eu falei, pai, não tenho dúvida, vamos. E aí, quando eu acordei do acidente, isso que foi o mais legal, sabe? De eu ter essa fase de preparação. Porque eu dormi na cirurgia com medo de realmente de perder a perna, porque eu não tinha imagem de ninguém amputado. Você fez uma cirurgia? Eu fiz uma. Você já voltou do centro cirúrgico sem a perna? Não. Foi isso que eu falei, eles reconstruíram, por isso que eu falo que uma das filosofias minha de vida é transbordar. E todo mundo que está ao meu redor, eu falo isso, a gente precisa transbordar conhecimento, precisa transbordar coisas boas. Porque nós temos a chance de mudar a história do indivíduo, entendeu? Ali com uma simples palavra, um bom dia, tá, um sorriso, você com certeza, às vezes você não tem a ciência que você está mudando o dia daquela pessoa, a história dela. Mas imagina quando você tem a chance realmente de transbordar um conhecimento, né? De você ter conteúdo, conhecimento e aí criar aquela conexão realmente. E aí foi isso, quando eu pedi para Deus, porque eu não tinha visto ninguém amputado na minha frente. Eu tinha uma imagem de uma pessoa amputada, que era já um senhor, que morava na região onde eu nasci. Quando ele amputou a perna, ele se aposentou e ficava no bar o dia todo. Essa era a imagem que eu tinha. Então, eu falei... Uma pessoa inútil, né? Eu falava, Deus, não deixa eu amputar a minha perna, porque senão... Minha vida vai acabar, Nossa, né? eu não conheço ninguém, o que eu posso fazer? Eu não tinha essa imagem, entendeu? Não vai dar pra ganhar caixinha. Acho que não vai dar pra eu trabalhar, exato, ganhar caixinha, atender alguém. E aí, quando eu acordei, eu falei, pai, minha perna tá aí, tá, filhão. Aí eu olhei, tava lá com o fixador externo, eu falei, ufa, graças a Deus. E aí foi ali, a expectativa do sucesso, agora vou se engajar na reabilitação e tudo vai dar certo. E aí eu fiquei 25 dias com esse fixador externo,
Só que eu fui preparado, entendeu? Por isso que eu falo, Deus é bom o tempo todo, porque ele não deixou realmente, colocou profissionais que conseguiram montar o quebra-cabeça da minha perna ali, que tava totalmente, o pé totalmente totalmente ali quebrado, com fratura exposta, e a tíbia com uma fratura exposta também. Então eles montaram o meu pé novamente. Que hospital que foi? Foi no Hospital São Paulo. Tá. E como também fizeram a cirurgia para anexar, né, novamente a artéria, porque teve o rompimento da artéria tibial. Isso é grave, né, doutora? É grave. Aline? Sim, pode doutor? até falecer pelo sangramento, né? Por uma hemorragia, entrar em um choque hemorrágico. Exato. E aí construíram realmente a minha perna e ali eu fui me preparando. E aí, por isso que eu falei, profissionais que levaram a informação. E aí eu fui atendido por um profissional, um fisioterapeuta, que ele fazia a pós-graduação em atividade física adaptada. E um dos médicos falava, Renato, cara, pode ser que você corre o risco de perder a perna. Eu falei, não, doutor, nem vamos cogitar isso, vamos pensar sempre que vai dar certo. E esse fisioterapeuta veio para me mostrar, me levar informação, sabe, abrir realmente. Renato, olha só, se isso acontecer, cara... Existe uma vida, né? Depois. Exato. E aí, Ele já foi te preparando, né? ele foi me preparando, ele me presenteou com uma fita cassete, que era dos Jogos Paralímpicos de 1996 de Atlanta. E ali... Cara, ele já estava já meio que sabia tudo que traçando o você- seu destino. Cara, É emocionante, né? É. Lembrar disso. é bem emocionante. Porque ali foi onde realmente pivotou a minha vida, né? E foi um cara que levou essa informação. Você tem contato com ele ainda, Renato? Não, já faz muito tempo que eu não... Rodrigo o nome dele, mas tem muito tempo que eu não a vejo. Até queria reencontrá-lo. Rodrigo, se você estiver ouvindo a gente, quem puder compartilhar, Hospital São Paulo. Hospital São Paulo. Quando foi? 1900? Foi em 2012. 2002, 2002. Essa 2002. fita foi antes da amputação? A fita foi antes da amputação. Foi no preparo Aí ali. meu pai levou um cassete, eu ficava assistindo direto. E aí eu falava pro meu pai também, pai, tudo que tiver relacionado à reabilitação, compra na banca de jornal, que eu quero estudar sobre isso. E aí eu comecei a estudar, e como era um hospital o Hospital São Paulo é referência, é um hospital que também treina, né, de residentes. Então ficavam 8 médicos ali ao meu redor, cada dia um debridava o meu pé, porque não estava irrigando lá, né, a parte do calcanhar do meu pé, não irrigava, então estava necrosando. Tava preto. Aí todo dia tinha debridação. E aí eu com esse conhecimento que abriu, com esse conhecimento vasto, com revistas de reabilitação que meu pai trazia, e aí eu começava a debater com o médico, falando de reabilitação, e aí com uma experiência que eu tive com Deus também, na capela lá, orando e tal. E aí eu que pedi a minha amputação, sabe? Porque... Nossa, que incrível. Você tava com dor? Não tava com dor, foi realmente assim de... Você sabia que era Você inevitável. Eu senti, eu tive essa experiência com Deus, falei... E aí, estudando a reabilitação, estudando o mecanismo também do SUS, e hoje eu vejo, lá na época eu não tinha esse pensamento, mas eu tomei essa decisão por conta disso, que eu já estava 25 dias internado. E aí, estudando, eu tinha uma fratura acima da minha tíbia. Se eu amputasse a perna ali, eu tinha a chance em 2 dias, em 48 horas, estar na minha casa, ter uma recuperação muito boa, de utilizar uma prótese. Aí já tinha uma imagem de vários amputados correndo, nadando, jogando. Falei, por que pra mim vai ser diferente? Eu vou também comprar uma prótese e vou se tornar um atleta paralímpico. Mas você já sabia ali que o futebol estava descartado. Sim, o futebol na época, aí eu peguei, já comecei a vislumbrar se tornar um atleta paralímpico, aí onde eu coloquei todo a minha intenção de se tornar um atleta paralímpico no atletismo. Então, se eu amputasse a minha perna acima da minha fratura, em 48 horas eu estaria em casa. Esse leito estaria disponível para uma outra pessoa. O SUS já não estaria gastando tanto recurso ali comigo,
sabe? E aí foi isso. No outro Você dia... estudou, né? Outro dia o doutor foi lá, o doutor Lucas, eu falei, doutor Lucas, cara, sabe o que é melhor fazer? Se vocês todo dia estão debridando a minha perna, corre um risco de eu ter uma infecção generalizada, essa infecção subir, alojar, inclusive no meu joelho, aí eu vou perder mais uma articulação, a minha reabilitação vai ser pior. E aí eu debati assim com o médico, doutora. Ele falou, Renato, você tem razão, só que para o médico, quando ele está atuando ali no setor clínico, principalmente traumático, quando a pessoa ele não consegue reverter uma situação dessa, é como se fosse uma derrota no esporte. E ele falou isso pra mim. Falei, não, mas não é uma derrota, é uma vitória, porque em 48 horas eu vou estar em casa. Ele falou, Renato, você tem razão, cara. Você já tem 19 anos, vamos fazer o seguinte, você já traz uma... Maturidade você tinha. Muita maturidade. Muita maturidade, gente. Traz uma... O seu pai consegue vir para assinar também um termo, vai precisar de uma testemunha. A gente já vai agendar, então, a sala cirúrgica. Você tem toda a razão, cara, tá piorando lá a necrose no seu pé, tem razão disso alojar no osso ou subir. E, cara, isso vai ser muito acertado você fazer isso. E aí eu mostrei para ele viraram todos meus amigos, né? Esse pessoal do vascular, então eu tenho muitos amigos médicos hoje, ortopedista, os médicos os vascular também e fisiatras. E aí foi isso, foi a decisão mais acertada que eu tive na época, realmente. Em 2 dias eu estava em casa. Ô, Renato, na hora que você subiu, tipo, pensou em dar uma desistência antes da anestesia, assim ou não? Ou já estava bem Não, cara. firme? Já estava bem Não tive definido. dúvida nenhuma, porque até falaram pro meu pai. Meu pai falou depois pra mim assim, falou que uma enfermeira passou, falou, meu, esse garoto vai entrar na sala de cirurgia perdendo a perna e tá entrando com um sorriso desse jeito. Que eu entrei sorridente assim na sala de cirurgia, sabe? Que realmente eu falei, cara, vai dar tudo certo. É a chance que eu tenho, né? Você tava vendo ali Aí meu pai até falou pra enfermeira, falou, não, é meu filho, ele que teve essa decisão e é uma Seu decisão pai tentou reverter isso ou não? O seu pai apoiou totalmente? Não, meu pai apoiou. Quem tentou assim, que foi um baque pra família, mas só que eu e meu pai e a minha namorada, na época que hoje é minha esposa, a gente tava muito na mesma página, sabe? Desse alinhamento. Falei, tô estudando sobre isso, é isso, a decisão é essa, pai, o caminho é esse. Só que quem tava atrás, os outros familiares, amigos, outras pessoas, não sabia, porque não tem o conhecimento, né? Porque as pessoas têm aquela visão que você comentou no início, que você vai ser um amputado, que vai pro bar e vai ficar o dia inteiro lá Que sem você fazer, tinha que a vida antes de acabou aos estudar, né? 18, aos 19 Exato. anos. Então, é isso, o rei Salomão já falou isso há mais de 3.000 anos atrás, por falta de conhecimento, o povo perece, né? O povo sofre. Então a gente realmente sofria. Eu sofri ali naquele momento, alguns momentos por falta de conhecimento. Chegou uma pessoa que transbordou conhecimento na minha vida. Eu fui atrás O Rodrigo. de conteúdo, de me capacitar para ter mais conhecimentos, para poder transbordar na vida de outras pessoas. E eu e meu pai e a Amanda, minha esposa, a gente tava com esse conhecimento. E só que tinha pessoas que não. E aí foi um baque. Pô, mas o Renato vai amputar a perna e todo aquele chororô. Mas só que depois que eu cheguei em casa, eu cheguei transbordando esse conhecimento, sabe? Eu falei, não, gente, fica tranquilo. Eu tô bem. Olha só que eu tô bem, olha só que eu tenho a possibilidade agora de me tornar. E aí todo mundo ali do bairro onde eu morava, onde eu nasci, né? Principalmente os meninos que jogavam comigo na época, eles tinham medo de me visitar, achando que eu ia estar mal psicologicamente. Falando, poxa, mano, o Renato, a gente tava treinando tão bem, o nosso time tava fera, ele jogava muito. E agora, eu não tenho nem coragem de entrar lá, o que eu vou falar pra ele, sabe? Que a pessoa não tem coragem porque ela não tem coragem porque ela não conseguiria enfrentar aquilo. Acho que não era nem a questão, talvez. mas é muito dolorido você saber que você poderia... quem vai te visitar, a empatia. Poderia estar na mesma situação de se colocar no outro, que é muito difícil. De saber o que Você sabe vai nem o que falar também, é. exato. Então, os amigos falavam isso, sabe? Eu não sei o que eu falo. Cara, o que eu vou estar de frente com o Renato? O que eu vou falar pra ele? O cara perdeu uma perna, o sonho dele era jogar futebol. Só que eu tava totalmente transformado, sabe? Quem não chegava perto de mim pra eu poder transbordar isso que eu tava sentindo, ficava só... assim, eu se julgando, fazendo essa... Você não entrou essa na vítima em autocrítica. nenhum momento. Graças a Deus, em nenhum momento.
E aí foi isso. Meus amigos chegavam lá e falavam, gente, lembra quando eu tinha aquela coceira no meu pé direito? Ela acabou. Eu ia fazer uma piada, o pessoal falou, Renato, você também. Vou pagar só metade do Renato, você já era podólogo. apegado a Deus assim antes ou não? Ou foi mais durante a... Cara, a minha família é católica, né? Então eu sempre rezei o terço. Eu era aquela criança que sempre gostava de ler, quando eu ia na igreja, eu lia algumas passagens lá. E no terço também eu sempre puxava com meu pai que reza o terço na família lá, todo mês de maio, eles rezam o terço. Então eu era criança que ficava do lado do meu pai e puxando as orações. E o meu pai deixava eu puxar a ladainha de Nossa Senhora. Então eu lia a ladainha, né? E aí o pessoal achava engraçado, todas as beatas, o pessoal, que aí o bairro todo ia na casa da minha avó, era na casa do meu pai, era uma semana na casa do Luciano, por exemplo, outro dia na casa da Edi, quem pedia. Então a família Eles falam, Maria ia, passou aqui, não tem uma coisa assim, exato. Então a família ia, meu pai, né, que era o rezador, e aí fazia a oração do terço. E aí eu fazia isso, mas eu não era tão apegado assim. Eu fiz a minha catequese e tudo, mas aí eu não nessa época eu tava meio desvirtuado, assim, não tão apegado, buscando intimidade com Deus. Nessa época dos 18 anos que eu tava treinando. Eu sei rezar muitas rezas aí, né? Praticamente as rezas católicas eu sei todas de cor, que o catolicismo tem muita decoração. Essa coisa de decoração. Então, sei Salve a Rainha, o Creio Deus Pai, todas relacionadas ao terço. Só que aí, ali que eu tive novamente essa experiência com Deus, né? De pegar... Mas eu sempre senti que Deus sempre foi muito presente na minha vida, mesmo afastado. E aí tem alguns momentos que a gente se afasta, só que a gente precisa ter esse discernimento e essa constância também de estar buscando sempre a intimidade. E é isso que eu tento fazer hoje. E, Renato, aí você sofreu um acidente, teve o tempo de recuperação. Em que momento você é um atleta paralímpico? Você já estava definido na sua cabeça? E aí, em que momento você falou, eu vou partir ali Conta um pouco, porque talvez o nosso ouvinte... Muita gente te conhece, mas talvez ele não saiba qual é a modalidade que você optou. Você optou pela modalidade de vôlei. Isso foi de imediato? Como que foi essa transição? Porque não dava mais para ser o futebol, você já sabia que você ia ser um atleta paralímpico. Como que foi esse processo? Você foi direto para o vôlei? Não, o vôlei nem tinha ainda no Brasil. Eu falei, eu vou me reabilitar. Eu fui reabilitado através do esporte, realmente. Por isso que eu falo que o esporte, eu sou prova viva disso, e tem vários outros exemplos, que o esporte é uma grande ferramenta de reabilitação, inclusive, né? Eu fui reabilitado no esporte, eu ia para fisioterapia, fazia fisioterapia de manhã e eu ficava o dia todo ali fazendo os esportes paralímpicos na fisioterapia. E o meu tio que me levava na época, meu finado tio Aparecido, e eu ficava o dia todo ali vivenciando Existia modalidade. Eu não conheço, assim, existia um centro de treinamento de quem quer ser atleta paralímpico? Não, na época não. Tinha fisioterapia, que era o Lar Escola São Francisco, que era uma instituição sem fins lucrativos. Tinha apoio do governo também, né? Tanto estadual quanto federal, e apoio de outras pessoas. Era muito difícil ingressar lá pelo SUS. Então, na época, com recursos que ainda eu tinha guardado lá da época que eu trabalhei, com as minhas caixinhas, com também recurso financeiro do meu pai, com parte do recurso que veio do seguro obrigatório, a gente entrou de forma particular. E eu sempre fui muito isso, assim, de entrar de forma particular, mas ali criar a conexão, né? E aí tentar achar o meio para conseguir uma bolsa, tentar... E aí foi isso que aconteceu. A gente entrou de forma particular no Lar Escola São Francisco, e depois de 4 meses eu já consegui tá participando de todas as atividades ali sem custo, né? Sendo custeado, por exemplo, pelo governo na época. E aí os profissionais, e lá que saiu o Rodrigo. O Rodrigo, ele fez a especialização dele lá,
porque é a Escola Paulista de Medicina. A Escola Paulista de Medicina tem parceria também com essa instituição. E ele fez a pós-graduação lá. E a pós-graduação lá em Atividade Física Adaptada, ela é muito completa, são 1.200 horas. Então lá são vários profissionais, educadores físicos, fisioterapeutas, que é especializado nisso, na parte esportiva e na parte de reabilitação. E aí eu saí da fisioterapia, os fisioterapeutas lá, eles gostavam muito dos profissionais, falavam, nossa, você é jovem, e tudo que eles faziam, eu fazia de maneira muito rápida, com muita intensidade, e aí fizeram alguns trabalhos também comigo lá, né, que saíram até artigos científicos, e ali eu ficava o dia todo, sabe, eu falava, professor, eu posso ficar aqui? Não, pode, Renato, você vai ficar aí, porque é bom que você vai motivar o pessoal da tarde. Você agora tem passe livre aqui, E aí foi isso, eu comecei a me conectar com todo mundo ali daquele setor e eu falei, agora eu preciso pensar, eu tô bem, já tô reabilitado, tô bem fisicamente, né? Porque quando você sofre esse processo operatório, você perde peso, perde tônus muscular, tudo. Aí quando eu fiquei cerca de 90 dias, eu já estava forte, Nossa, eu já estava muito bem, só que eu não estava protetizado, eu andava de muleta. Falei, agora eu vou ingressar num clube. E do lado tinha um clube, que é o clube mais antigo de São Paulo. Do Brasil, na verdade, é de 1958, que é o Clube dos Paraplégicos de São Paulo. E aí eu ingressei lá, eu falei, o que eu posso fazer lá na fita? Se eu sem a perna, eu vou... Cara, minha intenção é fazer natação, porque eu mantenho a minha parte física. Quando eu me protetizar, eu vou pra corrida. Aí, frustração. Cheguei lá no CI, que é o Centro Olímpico lá, né? Perto do servidor público, nós treinávamos lá. Na semana que ia começar o treinamento, fecharam a piscina para reforma. Aí eu falei, nossa. Aí eu falei, agora vou ter que ir vou fazer o basquete, vou fazer alguma outra coisa. Só que aí tem modalidades que é caro, você precisa de investimento. E o basquete era uma dessas, né? Você precisa de um investimento, assim, no mínimo 10 mil, 15 mil, uma cadeira de roda para você fazer. E naquela época cada um pagava a sua. Hoje o movimento paralímpico está numa crescente muito boa, tem muitas empresas, é um baita produto. Só que naquela época estava engatinhando ainda o movimento paralímpico. Aí eu me lembro que lá na oficina o cara falou assim, não, Renato, dá para você treinar, mas só que é o seguinte, você tem que arrumar uma cadeira, tem uma cadeira aí toda velha. E aí eu falei, não, deixa eu ver essa cadeira. O meu tio é ferramenteiro, o meu tio é metalúrgico, né, ferramenteiro, ele faz qualquer peça que você imaginar, ele é praticamente um engenheiro. Falei, não, vou levar essa cadeira, o meu tio, ele vai fazer funcionar. E aí eu levei, ele arrumou o rolamento, soldou, fez tudo lá e eu comecei a treinar com essa cadeira. E aí eu treinava basquete e tênis em cadeira de roda, tênis de mesa. Aí eu comecei a treinar tênis de mesa e cadeira de roda, por quê? Porque os caras que faziam basquete, era todo mundo lesado medular. Eu era o único amputado da turma. E amputado pode jogar também. E aí ia ter um campeonato em Goiânia. E foi a primeira competição que eu participei paralímpica. Aí eles falaram assim, Renato, treina também o tênis de mesa, porque 4 pessoas do time, a gente tá indo pra jogar esse torneio. E, e seu tio que é motorista te traz todo dia, aí a gente tá sem motorista, tem que dirigir a van, vamos junto com a gente e tal, treina que você vai se dar bem. Eu falei, vamos. Aí eu comecei a treinar e eu falei pro meu tio, a gente vai passar um dia em Goiânia. E aí ele falou, não, ok, eu te levo. Aí meu tio foi dirigindo uma van, tinham 6 deficientes na van e meu tio, a gente saiu de São Paulo e fomos até Goiânia, foi pro meu primeiro torneio. E aí lá eu fui jogar o tênis de mesa em cadeira de roda, eu fui medalha de prata. Só que aí eu cheguei lá, aí eu criei conexões com mais pessoas e vi todo o movimento paralímpico assim como um todo, sabe? Outras modalidades. Aí os caras que me viram na cadeira de roda, eles falaram, mas você é tão jovem, você tem que andar de muleta. Aqui rola o campeonato de futebol de muleta. Eu falei, futebol, rapaz? Ele você tem que jogar no meu time. É o cara, o Jorge, né? O Jorge, meu amigo lá de Santos. Eu tô com um time aqui. Eu falei, não, joguei futebol. Não, então vocês, vem jogar no meu time. Eu falei, tá bom, eu tenho jogos de... Eu falei, mas que hora que é os jogos? Eu vim pra jogar o torneio, eu tô inscrito, eu represento o clube. Não, os jogos do futebol é à noite. Por conta do som em Goiânia e tal, é à noite. Eu falei, não, beleza. Pode me pegar no hotel, eu vou jogar. Me pega porque eu vou. Aí eu joguei, aí eu adorei também a modalidade, porém, aí tudo a gente tem que ser intencional. Eu falo que tudo na nossa vida a gente precisa ser intencional
e ter o objetivo bem claro, porque senão você não sabe para onde ir. Só que o futebol era uma modalidade fantástica, muito top, porém ela não era paralímpica. Eu não tinha como iniciar a jornada fazer ali, uma carreira, galgando, né? fazer uma carreira para chegar numa Paralimpíada, algo do gênero. Ele só tinha os campeonatos regionais, o nacional e tinha o mundial. Só que não era paralímpica, não dava uma ascensão. Né? O principal torneio hoje do planeta são as Olimpíadas e as Paralimpíadas, assim, relacionado a esportes. E eu falei, pô, mas não é o futebol que eu quero. Eu jogava por prazer. E aí eu joguei esse torneio lá, a gente ficou em 4º lugar lá pro time de Santos. E aí foi quando eu me protetizei e comecei a treinar muito forte pro atletismo. Aí eu consegui bolsa na companhia atlética, né? Um personal, ele me dava aula sem cobrar nada, na parceria. Por conta disso, eu falei, cara, o meu propósito, eu quero chegar numa Paralimpíada. Já pensou você meu treinador? Pô, Lá tava ele, legal, né? convencendo a Exato. parte comercial. E aí ele falou, não, Renato, tamo junto. E aí eu treinava numa das maiores academias, né, de São Paulo. E lá, quando eu cheguei na companhia atlética, e o pessoal já viu o meu perfil também, aí eles me convidaram, a mesma fisioterapeuta que fazia na época lá atividade física adaptada na Unifesp, ela estava lá na companhia atlética também, e tinha acabado de chegar o Pilates no Brasil, a companhia atlética. Eu fui o aluno pioneiro do Pilates no Brasil. Então tinha acabado de chegar e era uma amostra legal, um PCD fazendo Pilates. Então em 2003 eu fui um dos primeiros alunos do Pilates no Brasil. Aí eu iniciei também na companhia atlética, treinava ali os treinos de atletismo e Pilates. E aí eu fui me destacando, corri os torneios aqui, eu fui medalha de ouro aqui no Brasil, só que eu não tinha índice porque a minha prótese era uma prótese ruim, sabe? Era uma prótese, eu até comprei uma prótese, ali na época era a melhor que eu conseguia comprar, só que para eu ter índice bom, eu teria que ter uma prótese em fibra de carbono, uma lâmina. Então, meu índice estava muito abaixo. Aí, outra frustração que aconteceu. Falei, pô, no Brasil, tudo bem, na corrida de 100, 200 e 400 metros rasos, eu fui medalha de ouro. Tinham 3 amputados, eu e mais 3. Eu sou o melhor aqui no Brasil, mas eu não consigo... além daqui, eu não consigo. E para comprar, estava muito distante para comprar uma prótese. Naquela época, não tinha patrocínio zero, nenhum. Quanto custa uma prótese, mais ou menos? Eu não tenho nem ideia, por isso que eu tô te perguntando. Sim. Doutora, vai depender hoje. Uma prótese de corrida, por exemplo, hoje, essa lâmina aí vai custar em torno de uns 45 mil reais, ela montada. Eu ia chutar 50 mil. Muito Eu ia chutar caro. 50 mil. Eu não essa tinha de nem corrida. ideia, por isso que eu tô te perguntando. Essa de corrida, sim. E aí foi quando veio o voleibol pro Brasil. O voleibol, um professor, Ronaldo de Oliveira, tinha visto na Paralimpíada de Sydney. E o vôlei no Brasil é o segundo esporte mais praticado, que inclusive Mais popular. é um esporte muito vencedor no nosso país, né? Até fala, ele é mais vencedor do que o futebol, o vôlei. E ele viu isso, ele falou, nossa, não tem vôlei ainda no movimento paralímpico do Brasil, eu preciso levar isso para o Brasil, é uma modalidade muito barata, todas as modalidades paralímpicas são caras. Você precisa de uma cadeira de roda, Precisa de uma prótese. precisa de uma prótese. O vôlei não, o vôlei dá pra gente fazer o vôlei aqui no estúdio. Né? A gente afastar a mesa aqui, pega uma bola, ou aqui mesmo com a bola, a gente consegue tocar um pro outro, a gente consegue desenvolver a técnica e fazer alguma atividade com vôlei. E aí ele trouxe pro Brasil, ele fez o primeiro torneio, eu joguei o primeiro torneio no Brasil, que foi em Mogi das Cruzes, em novembro de 2002. Aí, lembra que eu falei, a frustração chegou por conta, eu falei, nossa, e agora? Preciso direcionar qual caminho que eu vou seguir, porque com essa prótese vai ser muito difícil eu conseguir o tempo, né? O caminho é eu tentar uma empresa que financie isso, que compre essa minha ideia, compre esse meu sonho. E aí, por isso que eu falo que nas adversidades a gente tem que estar sempre atento. Chegou uma oportunidade, aí chegou o vôlei.
O vôlei chegou, não precisa de prótese, só precisa da minha condição técnica e tática, joga sentado no chão, modalidade é paralímpica. Eu falei, gente, tá aí a minha oportunidade. O vôlei é uma modalidade que eu gosto, eu acompanhei, eu sou de uma década que a gente, em 1992, o Brasil foi campeão olímpico, então eu sou daquela geração, Luciano também, que estendia o varal na rua e a gente jogava vôlei com um pedaço de corda na rua. E eu gostava muito do vôlei, aí foi onde eu entrei de cabeça no vôlei. Nossa, que história. Renato, a gente já está estourando o tempo aqui, tem tanta coisa para te perguntar, mas eu tenho 2 perguntas que eu queria que você falasse para a gente. Como foi ganhar a sua primeira medalha mundial no esporte na Paralímpica? Como que foi esse momento? Porque você veio construindo toda essa trajetória, você já tinha ganhado outras medalhas que você comentou, mas você chegou onde você queria quando você visionava isso aos 12 anos, que era ser um atleta. Sim. Como foi essa primeira medalha quando você ganhou? Foi uma sensação assim indescritível, realmente, extraordinária. Foi infinitamente mais do que eu imaginava. Foi em 2007, né? Foi no Pan-Americano do Rio de Janeiro. E nós tínhamos perdido o Pan-Americano 4 anos antes para os Estados Unidos. E então a gente não tinha conquistado a vaga para Atenas em 2004. E foi esse período de mais 4 anos, assim, de treinando, sem patrocínio, sem nada, de estar motivando, eu como capitão do time, de estar motivando também os colegas, né, sem 0 recursos, nada, e falar, cara, E a gente sabe que treinar. o Bolsa Atleta é um vale coxinha, né? Não, Quando você consegue, né? Sim, o Bolsa Atleta, ele ajuda muito, mas naquela época ele tinha acabado de ser criado em 2004, então nenhum atleta do vôlei foi beneficiado, até porque que nós perdemos. No Brasil, principalmente, você precisa ter resultado. Então a gente perdeu a vaga para a Paralimpíada, então nenhum atleta do vôlei. Então, na verdade, o vôlei paralímpico em 2004, 2003 nós perdemos o Pan-Americano, então 2004 ficou meio que no limbo. Todo esse período aí, a não ser um ano antes do Pan-Americano de 2007, que deu uma melhorada. Então a gente ficou meio nisso assim, 0 recurso e ter que estar motivando todo mundo, né? Os outros clubes, os companheiros de seleção, a gente tentar se reunir uma vez por mês com força própria, cara. A gente precisa lutar, o sonho, pô, olha que legal é participar de uma Paralimpíada, é o ápice de um atleta, e ainda mais agora, 2007, vai ser no Brasil, a gente tem a chance de fazer diferente, e graças a Deus deu tudo certo, assim, da gente ser persistente, né? Você era o mais novo do time? Na época, eu era um dos mais novos do time, eu era um dos mais novos. Já capitão, líder. Exato. Tinha um capitão, mas assim, eu sempre tive essa liderança. Eu fui capitão da seleção brasileira a partir de 2007, já no ciclo de 2008. Eu me tornei capitão. O capitão desse ciclo de 2003 até 2007 foi o Mauro Vilarinho, mas a gente sempre ficou no quarto junto, ele sabia assim também desse espírito que eu tinha de liderança, de agregar o grupo. Então eu sempre falava isso muito, sempre foi muito assim inato dentro de mim, sabe? De buscar essa coesão. E aí deu tudo muito certo e foi extraordinário de ser campeão pan-americano, a primeira medalha de ouro internacional no nosso país, com família, amigos reunidos, sabe? Dentro de casa, né? Tava meu pai na arquibancada, a minha esposa também, vários amigos. Foi sensacional. Até assim. o filme. Foi extremamente emocionante. Com mais de 15 mil pessoas no ginásio. Um jogo, uma batalha, realmente foi 2 horas e 40 minutos de jogo. Então, foi realmente assim. E aí conquistar essa vaga foi um marco na minha carreira, na minha vida e na modalidade também. E você saber que você tomou a decisão certa lá atrás de não deixar assim... Bom, eu até queria falar um pouco que você tem um trabalho aí como empreendedor, mas a gente não vai ter tempo para isso, mas eu te prometo, a gente tem um outro podcast aqui que é sobre empreendedorismo, a gente vai te chamar para falar do Parabank, que é um banco que você criou aí para PCDs.
E pra gente poder falar, que eu acho que isso é um assunto muito importante mesmo. Mas a gente não vai conseguir aqui agora falar do teu, mas se vocês quiserem conhecer um pouco mais, né, Renato? Exato. Você tem, o banco já existe. Já existe. Mas a gente vai fazer um podcast só para poder falar do banco, porque eu acho que em termos de empreendedorismo é fantástico. A gente tem que terminar, a gente tem 45 minutos de podcast, a gente já tá 1h30 quase aqui. Mas foi muito bom. Foi muito bom. Muito Foi muito bom. bom. A gente teria conversa aqui para mais 2 horas de podcast. A sua história é incrível. Madrugada fora. Entrar madrugada fora. Mas eu vou te pedir para você, se você quer comentar mais alguma coisa, a gente deixou de falar um monte de coisa aqui, da sua experiência em Paris, das outras medalhas, do seu apoio em família, alguma coisa em especial que você queira falar que a gente deixou de tocar aqui. Tem um monte de coisa, eu sei, mas... Ou até algum conselho, né, para quem tá passando por uma situação parecida. Sim, o conselho normalmente que eu deixo, a mensagem que eu deixo, que eu falo muito assim nos meus bate-papos e nas minhas palestras também, que a gente tem que ser como uma água, né? Ter fluidez como a água, porque as frustrações e os problemas, eles vão aparecer sempre na nossa vida. Tem problemas menores, problemas maiores, mas se a gente conseguir fluir como uma água e contornar esses problemas o mais rápido possível para sair do outro lado ali e sempre imaginar que o problema ele aparece para ser resolvido. Esse é o pensamento que a gente tem que ter, né? Não ficar ali se lamentando, não, mas pensar numa solução para resolucionar esse problema e ter essa fluidez realmente, para que eu tenho certeza que os ouvintes, os telespectadores aqui, se passarem por algum problema e levar essa filosofia adiante, pensar na solução e ter essa fluidez como a água, com certeza vai sair muito mais forte e passar para um próximo nível. Aí dizem que se não tem solução não é um problema, né? Exato. Solucionado está. Solucionado está. E as oportunidades que passam também. Tem que abraçar. Aline, suas considerações? Eu agradeço por vocês ficarem até agora com a gente. A gente passou aí um pouquinho do tempo, mas por um bom motivo. Se pudesse, a gente ficava até de madrugada conversando. E realmente, a oportunidade chegou. Tenta abraçar a oportunidade, porque às vezes ela não passa 2 vezes. E foi o que o Renato fez. Passou, ele foi, deu oportunidade para ele, deu oportunidade para outros esportes que nem imaginava. E hoje ele chegou onde ele chegou. Muito obrigada, uma boa noite. Renato, que história, hein? Pra você que eu te conheci, não sabia de toda a história, hein? Por isso que é bom contar, Renato. Às vezes, como você falou, às vezes a gente passa por dificuldade. Até contei minha história, acho que você nem sabe também, porque eu tive depois que a gente se formou, que eu tive um problema também. E quase tive amputação na perna também. E eu não tinha essa convicção. Lembra que quando eu contei, eu falei, eu não queria que cortasse minha perna. Então eu falava, Deus, eu não aceito, por quê? Porque você não tem preparação nenhuma. Hoje eu tenho para qualquer coisa que aconteça na minha vida, mas naquela fase, você não tinha. E você contando de você realmente falar, eu quero, porque essa história já estava toda traçada por Deus já. Tudo que você está contando aí, lá de trás, desde o empacotador até agora, já foi traçado. E Deus fala com a gente o tempo inteiro, e às vezes a gente não está preparado para isso. Você vê, em nenhum momento ele teve revolta. No meu eu contei que eu fiquei revoltado com Deus, porque eu estou aqui, até você entender, você está lá jogado dentro do hospital. Às vezes o seu, né, 2 dias eu estou em casa. Então tem hora que você fala, pô, mas será que eu quero 2 dias? Se eu ficar mais 1 ano aqui e conseguir. Então, assim, as histórias têm que ser contadas. E às vezes a gente guarda, depois do podcast meu ali, um monte de gente me chamando e falou, meu, não tinha nem ideia que você passou. E a gente precisa contar, porque às vezes as pessoas precisam realmente de uma orientação dessa, nossa. E a sua, hoje você contando, se eu tivesse na época da faculdade já entendido tudo que ele tinha passado, vou dizer que meu processo dentro do hospital seria outro. Com certeza. Gabi? História inspiradora, né? Eu acho que o mais legal da história é o que o Lu falou, de como você lidou com tudo isso tão novo, né? E maturidade, realmente não ficar frustrado sim, mas não ficar revoltado ali, né? E realmente abraçar as oportunidades que estavam chegando e realmente estar bem ali, né? E ficar feliz.
antes de tudo. Obrigada por compartilhar com Ô, a Dilene, gente. lembra que eu falei que eu fiz uma promessa do hospital que era que eu tinha que fazer uma ação social no hospital. Mas quando eu saí do hospital, eu falei que eu ia fazer uma ação para Paralímpicos, né? E eu trabalhei durante 1 ano e meio fazendo isso. Eu nem lembrava disso, assim, tipo... Então, quando eu saí de lá, eu fiquei praticamente 1 ano trabalhando com atletas paralímpicos, mas devido também uma das promessas que eu fiz dentro do hospital. Vai competir em Paris? Sim, com certeza. Estou A gente vai te preparadíssimo. assistir, vai estar lá torcendo por você. Eu queria agradecer de você ter aceitado o nosso convite. Foi uma história muito emocionante aqui. E cada um que passa por aqui, eu fico na minha cabeça. E eu falo, gente, às vezes a gente passa por situação... A gente não está desprezando o problema de ninguém aqui. Todo problema de uma pessoa, ela tem o seu valor, mas às vezes a gente ouve histórias como você e fala, gente, por que eu tô lamentando às vezes uma coisa tão pequena na minha vida, sendo que tem pessoas que passaram por questões muito maiores e não viram isso como um problema. Então eu quero te agradecer pessoalmente, foi uma lição para mim, aprendi bastante e como resiliência e deixar os problemas que não são tão importantes assim passar. Muito obrigada. Eu tenho certeza agradeço. que o nosso ouvinte também vai gostar muito, mas para mim, pessoa Edi, foi um grande aprendizado aqui, eu te agradeço. Renata, eu queria agradecer você que ficou aqui com a gente ultrapassou o tempo, mas como a Aline disse, por um bom motivo. Tem muita história do Renato, segue ele nas redes sociais, a gente vai deixar aqui o arroba dele, o Insta, e apoie uma causa, né? Exato. Paralímpica, a gente vai chamar ele aqui a Liga pra gente poder falar de empreendedorismo, que ele também tem uma história incrível. E a gente se vê semana que vem. Encaminha esse podcast para as pessoas, eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Deixa um like, se inscreve no canal e a gente se vê semana que vem. Gente, tchau! Tchau. Tchau.